Olá, protagonistas do meu mundão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um podcast Vida de Protagonista. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, você está convidado a assistir as outras entrevistas com as convidadas maravilhosas que já passaram por aqui, cada uma em uma área específica, falando sobre um conhecimento. E hoje nós temos uma convidada com um tema muito especial, falando sobre recomeço. A coragem de recomeçar. Então, já que a gente vai falar desse tema, o Senhor me entregou uma palavra que fica lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso? E não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse vai ser o tema da nossa entrevista de hoje, com muita liberdade para ela contar a história dela. E essa é a palavra que eu te entrego hoje. Seja bem-vinda. Pode se apresentar ao público, dizer quem você é, como é que você veio parar aqui, contar um pouco da sua história. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ivanilda Moreira, mas o meu nome artístico é Duda Nagron. Até porque eu escrevi um livro, né, e precisei do nome artístico, aí usei o nome batizado ali pela minha mãe. Então é Duda Nagron. E nem sei por que eu parei aqui, porque a minha primeira live é uma coisa, não sei se vai dar boa, tá? Se não der, vocês me perdoam. A próxima eu vou melhorar. Vai ser bom, sim. Ninguém que vem aqui vem à toa. Todo mundo, eu costumo dizer que todas as pessoas são como um livro. Algumas pessoas, elas vão ser lidas e outras não. Assim como os livros também. Alguns livros são muito lidos, outros nem todos. Porque o nosso livro tá aqui, dentro da nossa mente. A nossa história de vida tá dentro da nossa mente, não é verdade? É isso. E você já escreveu um livro, né? Vou pedir pra retrazer aqui, ficou ali na minha mochila. Tá dentro da minha mochila ali, se vocês conseguirem pegar e trazer aqui pra mim, por gentileza, eu vou já falar do livro que tá emprestado, eu vou começar a ler. Mas você pode continuar falando. Você teve um nome de batismo, um nome artístico, né? Como surgiu esse nome mesmo? Olha, Duda foi coisa de mãe com irmãzinhas, né? Uhum. Porque meu nome é Ivanilda, não tem nada a ver com Duda, mas desde pequena eles me batizaram assim de palavras, que é Duda, e eu sempre gostei. E na Grom eu tive assim uma revelação no sonho, que Deus fazia muita obra com esse nome. Aí, justo era quando eu estava escrevendo o livro, aí o Senhor me pediu, né? Sim. Que eu tinha que ter um nome artístico. Então, por que não? Aí eu coloquei o Nagron. Tudo é Nagron. Aí... E aqui, ó, gente, o livro ainda tem nas livrarias para vender, não tem mais disponível, né? Não. Gente, eu tô com o último exemplar aqui em mãos. Porque eu escrevi esse livro, né? Assim, foi mais o primeiro. Como hoje essa primeira. Tomara que não seja igual do livro, né? Que aí dá aquela pause. Eu já escrevi outros também, mas só que aí eu não publicou. Não publiquei. Uhum. E esse livro então eu gostei, mas eu acho que eu poderia melhorar mais. Sim. Aí eu fiz 500 cópias, vendi só para colegas, amigos e amigos dos amigos. E não coloquei nem PDF, nada, deixei assim mesmo, só esses. Sim, entendi. Aí esses parou. Ó, o livro se chama Quebrando as Correntes. A culpa é sua. Posso ler um pedacinho? Sim. Posso? Sinta à vontade. Esse daqui eu surrupiei de uma estante. Depois eu devolvo. Quebrando as Correntes, um livro que nos fala da força, superação de Duda Nagron, né? É isso. Como prefere ser chamada, a nossa escritora. Então, falam de as suas experiências com o medo da solidão, dando a volta por cima, se tornando uma mulher bem-sucedida e feliz com a vida. E tem várias experiências que você conta. Até onde eu sei, você viajou por vários países, né? Tem muito conhecimento em relação a... Adoro viajar. As viagens, a lugares. Ó, dedico esse livro primeiramente a Deus e aos meus pais e aos sempre me apoiaram em minha trajetória. Sem eles, não sei se teria forças para me superar. A hora que tu é mãe, que tu olha aquela coisinha pequenininha, tu diz, Deus meu, agora eu tenho que fazer essa pessoa se tornar grande, assim como meus pais, minha mãe, e Deus me tornou grande. Dai-me sabedoria, ó Deus. Nossa, que responsabilidade. Aí depois não só basta um. Aí quando é pequenininho, não tem responsabilidade nenhuma, nem aprendeu a falar, você já arruma outro.
Aí você já arruma outro, que é esse momento. Aí depois você fala, São Deus, o que três, que eu né? fiz? Agora me dá força. E a gente acaba conseguindo, porque é aquele leão que eu digo, né? Aquele leão que tá adormecido dentro da gente. Ser mãe, você faz esse leão rapidinho pular pra fora. Para defender tudo, né? A Sim, necessidade deles, defender do mundo lá fora. Você quer proteger eles de tudo. Aí você se torna muito forte mesmo. que benção. E você tem quantos filhos hoje? 3. 3 filhos, né? 2 rapazes 2 rapazes e uma linda mulher. e uma moça. E uma moça linda. Geliade, Ariadnes e Silas. São meus 3 diamantes da minha vida. Oh, meu Deus. Já é vó também, né? Ui, agora sim, tem também uma nora, né, que é muito maravilhosa, e tenho 2 netinhos, e outro chegando aí também, que vai criando aquela mais força ainda, Uhum, que além dos filhos, filho dos meus filhos. coisa boa. E a família é herança do Senhor, né? Ou seja, Sim. Jesus já fala, Deus já fala, né, que os filhos são herança realmente. E quando a gente vê ali a genealogia de Abraão, Isaac e Jacó, o quanto a nossa carga genética vem trazendo as bênçãos, vem trazendo as palavras, vem carregando promessas, que às vezes promessas que não se cumpriram na nossa geração vão se cumprir na geração dos nossos filhos, Gente, dos netos. é muito engraçado, né? A vida é quase baseada, tudo nós somos baseados na Bíblia, nos profetas, em todos que viveu no passado e vai acontecendo iguais. A gente, é incrível, a gente é jovem, às vezes a gente tem mais fé, a gente tá ali, nossa, Deus, né? E procurando ali Sim. namorado, aí Deus prepara, e depois correr da vida a gente vai passando. Hoje, né, eu já tenho já meus 30 anos, 30, né? Então, hoje, com a experiência, a idade que eu tenho, eu falo com muito orgulho, porque eu tenho orgulho de ter 54 anos. Então, a gente também fica rebelde ao decorrer do tempo. E é tudo que aconteceu também no passado. A gente às vezes não para Uhum, pensar. Acontece com a gente hoje, a trajetória, os dias são longos, né? A caminhada é sim. longa. E às vezes a gente fraqueja um pouco, a gente fica ali meio, Uhum, né? balançado. Às vezes a gente cai e precisa do Senhor Deus carregar nós pelos braços, porque a gente não Uhum, dá conta de caminhar sozinha. Tem é pedaço na verdade. vida que é assim. Você sendo cristão, não cristão, você tem uma. Aí é onde cada um vai se encaixando ali, se agarrando, segurando, e depois a gente levanta a cabeça e se afirma novamente. A gente Sim, volta a ser aquela criança amada, mas depois que passou a turbulência, né? é E verdade. é muito legal, essas histórias vêm sendo repetidas e não é muito diferente. Hoje em dia. Não, antes de chegar hoje em dia, vamos fazer uma retrospectiva. Onde nasceu Duda Nagron? Onde nasceu, assim, essa pessoa? Qual lugar veio ao mundo? Como é a sua história, o seu relacionamento com seus pais? Como foi assim? Me conta um pouco Aí eu mais. nasci numa cidadezinha bem no meio do mato, né? Bem no deserto. Nasci assim, parto em casa. Foi bem mesmo. Sério? Aham, foi Olha bem. só. Uhum, A Duda Negrão, ela vem passando uma turbulência mental que é tipo como se ela vem de uma guerra. Porque ela vem, uhum. desde quando nasceu, ela vem assistindo e acompanhando todas essas transformações no mundo. No mundo, né? Todas, tanto Uhum. política, digital, tanta transformação que tem hora que a gente para e olha onde eu tô aqui hoje. E se Uhum. eu olhar para a Duda ali atrás, eu via eu no cabo da enxada, em cima do cavalo. Pois é. Eu lembro quando a gente foi fazer a trilha que você falou a respeito de lidar com boi, né? Sim. De estar ali no meio naqueles ambientes, de quanto Deus lhe deu livramento, inclusive, em relação a isso. Muitos. Eu vivia, meu pai, então, somos 4 irmãs mulher, e meu pai, eu sou a última, e meu pai me criou como se eu fosse o hominho. Uhum. Porque era o sonho dele ter um filho homem, como não teve, aí eu era atrás dele, né? Era no cavalo, era no treino de madrugada, tinha leite, tirava leite também. E não é com máquina, era com a mão mesmo. Sim. Uhum. Então, acho que esse processo, meu pai com a minha mãe, eles deu umas vidas assim, muito simples, Sim. mesmo muito humilde, mas foi o melhor que eles pôde dar pra gente. Uhum. Meu pai, eu acho que ele
se perdeu um pouco também no álcool, aí ele virou um pouco alcoólatra, porque ele teve... Hoje eu entendo, antes a gente, né, queria bater de frente, deixava ele mais nervoso. Sim. Meu pai teve 4 filhos mulher, e com mais a esposa dele, que era minha mãe, que é Nossa. mulher, então imagina, 5 mulheres, e acho que ele não estava preparado para lidar com tanta mulher. Sendo Então ele... o único homem da casa com tanta responsabilidade, né? Sim. Talvez ele queria alguém que ele conseguisse dividir um pouco essa responsabilidade, né? Isso, e ele não teve, porque ele foi criado longe do pai dele, do sogro, de toda a família. Então, ele deixando a família dele tudo no Mato Grosso e vindo para o Paraná, e ele criou a gente sozinho. O que ele fazia? Ele socava no meio do mato, aonde não tinha nem vizinho perto. A gente foi criada assim, que nem bicho do mato. Bem no deserto, poucos estudos. Isso lá no Paraná. Tudo no Paraná. Ah, qual é a cidade lá? Eu nasci em Itapejara. Tapejara. Aí depois eu fui para Londrina, Entendi. depois de casada. Londrina é um pouco maior, uma Já é cidade um pouco mais... maior, sim. Ah, Que é mais mais desenvolvida. 600 mil habitantes. Itapejara, 14, 16 mil habitantes. Nossa, Mas além de Itapejara, a gente morava num sítio, que nem era Itapejara. Itapejara era entendi. cidade Era o linda. interior de Era Tapejara. o interior de Itapejara. É que nem Gideão, o menor da tribo do menor dos... Né? É, Que mais ou menos coisa. assim, era que nem Davi, só no meio das ovelhas lá, isolado de todo mundo. Pra você ver que como Deus, quando Deus quer fazer algo, ele tira de você de qualquer lugar que você estiver. Porque hoje em dia, quantos países você já viajou? Quantos lugares você já conheceu? Quantas terras, quantas línguas, quantas pessoas, quantas culturas de um lugar que veio tão ali pequeno, Tão né? pequeno, tão pequeno. Olha só. É aquilo que eu estava comentando, né? A Duda que tinha seus 6, 7, 8 aninhos, 10, até 13, eu ficava olhando quando via um avião passar, Não. nós saía tudo correndo fora de casa para olhar aquele avião pequenininho, só deixava aquela raia branca no céu. Eu olhava e ainda falava, um dia eu vou andar nele. Oh, Isso para mim hoje virou como um carro, né? sim. É um meio de transporte normal para mim. Sim. É bem Já isso. tanto de ir para os países europeus, vou e volto. Parece que assim, aí eu vou amanhã eu tô indo. Sim. E uma que me encorajou, né? Essa vida me deu muita coragem. Esses animais, esses cavalos, esses vacas, Sim. sabe? Me encorajaram. Me fez uma mulher forte. Sim, né? Tava lidando. Se você consegue dominar um boi, uma vaca, como é? Vários deles, como é que se chama? Manada? Numa Isso. manada. Você consegue dominar outras coisas também, né? Porque isso Sim, você ganha confiança. Sim, Né? depois fica mais fácil lidar com gente. Com pessoas. Hoje eu amo, mas é verdade, como a gente fica trabalhando no meio do mundinho dos animais, Sim. que animais ele só te enfrenta ali, você diz, tá tudo certo. Ele não te responde, ele não faz nada. Você põe pra cá, eles vão pra lá, eles vão. Sim. Aí quando você para de trabalhar com eles e vai trabalhar com pessoas, Nossa, aí é mais diferente. complexo. Aí porque eu falo, vem pra cá, não, vai você, eu não quero ir, eu agora. O animal, Muito você bom. dá uma batidinha nele ali, chega o chicote, ele vem. Mas e o ser humano, não, só ali agora, o que eu faço? Ele não vai vir, eu vou pra lá também. Então Bem assim. é bem diferente, mas eu amo trabalhar com pessoas, tá? Isso não quer dizer que eu não gosto. Eu amo trabalhar com pessoas e eu amo pessoas. Eu já até esqueci dos gatos. E como é um treinamento mesmo, porque como você falou, quando a gente pensa lá em Davi, Deus já estava treinando ele com aquelas ovelhas para ele ser um grande rei. E é exatamente isso, porque se você não consegue dominar um animal que não te responde, não te enfrenta praticamente, como é que você vai enfrentar uma pessoa, como é que você vai ter autoridade e liderar, como é que você vai ter esse jogo de cintura com as pessoas? Você não consegue. Se o básico ali, o nível menor você não consegue administrar, não consegue dominar, o maior você não vai conseguir. Mas aí tem, como você tá falando aí agora, vem aqui. Aí duas coisas, o processo que eu passei de que me fortaleceu e que me enfraqueceu. Que nem o gado me fortaleceu, me fez eu ser uma menina, porque eu casei também jovem, com 18 anos, então me fez eu fortalecer, ficar Duda forte, enfrentar tudo. Aí quando tu passa a ser mãe, aí tu enfraquece. Os filhos nos enfraquecem. Eita. Os filhos nos dominam, toma conta, não tem como, filho. Que você vai ter que se diminuir pra... Isso, você fica forte, você entendeu? Mas assim, sim. eles te enfraquecem na parte de tu não saber falar um não.
Bom, somente na minha época, Sim, hoje em dia, tô mais, né, tratamento aí, acompanhamento, né, tantos livros, mais conhecimento psicológico, mas na minha época não tinha nada disso, nem televisão, então a gente sozinha, e aí não tem como, você fica fraca, porque aí os filhos, o meu ex-marido mesmo falava assim, eles vão aí fazer o que eles quiserem com sua boca, porque você não tem boca pra falar não. Então, ao mesmo tempo daquela mensagem forte, aí ela já fica... Dó, o coração de mãe. O coração mais molinho. A mãe não quer ir pra escola hoje, eu não quero, começa a chorar, você olha e fala, meu Deus, você olha por tempo, porque tá chovendo. Fica, filho. Entendeu? E pro pai, eu tinha medo do pai e a mãe, então era aquilo. Aí não quer ir a pé, dá pra ir de carro? Vamos embora de carro levar. Pai, não, Então aí a mãe acaba ficando um pouco frágil. Uma firmeza maior, né? E, vocês, na verdade, quando a gente pensa assim, em questão de pai e mãe, porque é um outro papel. Você até então se reconhece como filha. Isso, quem tem esse privilégio de ter um bom pai, uma boa mãe, se reconhece como filha. Você vai ao longo da sua vida, ao longo da nossa vida, nós vamos entrando em vários personagens. Descobrindo vários papéis. Primeiro você se reconhece no mundo como gente, depois como filha, depois como irmã, e aí vai indo. Aí um dia se reconhece como mãe. É tudo novo. Quem é que te ensina a ser mãe? Porque tua mãe também não aprendeu a ser mãe. Ninguém não tinha o curso das mães. Se você for ver em países bem desenvolvidos, tem exatamente isso. O curso dos noivos, o curso das mães, o curso disso, o curso daquilo, porque existe um preparo que foi compilado por todas as gerações passadas, pelos erros e acertos que eles fizeram, daquelas experiências que eles possam passar para aquela pessoa que está entrando nesse personagem agora, que é um mundo e um universo novo. Mas aqui, em vários outros lugares, a gente não tem isso, ou a pessoa não tem acesso a esse conhecimento. Então você se descobre mãe. Você se descobre esposa. Você se descobre alguma coisa. E até então você vai errar muito. Né? Antes de você acertar, você vai errando muito. Principalmente ali com o primeiro, né? O primeiro... Coitado do primeiro. O primeiro é a cobaia. É a cobaia. Quando chega no terceiro, quarto, aí você já tá boa. Aí já você tá mais afiada. Aí já é hora de parar. Nossa, agora eu tô afiada. Aí é a hora de você fazer o quê? Ajudar as mães. Lembra que a gente conversou sobre o livro? Sim. Do projeto que realmente é hora de você fazer com que esse seu conhecimento e toda essa sua experiência não pare em você. Ajude aquelas mães que estão perdidas na fase que você esteve anteriormente. Por isso que é importante a gente não deixar que as nossas experiências parem na gente. Porque tem muita gente precisando do que a gente sabe. Do que a gente tem de experiência, do que as lutas que nós vencemos, tem pessoas passando por essa batalha. Cabe a nós ajudá-las também. Sim, até que, né, para dar continuidade que eu estava falando ali também, como a gente fica forte quando a gente tem os filhos e depois, ao mesmo tempo, eles deixam a gente ali frágil, fraca, como a Bob, né? Tudo eles acabam mandando. Bob, mas eu ri. É diminutivo de bobão. Tá. A bobinha. Aí eles deixam a gente assim, tonta. Porque você descobre que, de repente, você tem 3 filhos. E tudo pequeno, né? Aí você fica, meu Deus, é uma loucura. Era uma escadinha. Tem um espaço pouco, de quanto tempo entre eles? 3 anos do Giliade com a Priscila e da Priscila com o Sila 5. Mas mesmo assim, são todos ali ainda pequenos. Cada um dando um trabalhinho da forma deles, né? Da sua idade. Só que nisso, aí eu me divorciei. Aí sim que eu fiquei forte. Aí eu fiquei mais forte que um touro. Porque aí eu tive que exercer o papel de mãe e pai. Eita. Então é fora trabalhando e cuidar e não deixar faltar nada, e o tempinho que eu tivesse, eu tinha que estar com eles também. Então isso é que eu também quero escrever um livro para dizer, né, para as mães que estão aí sozinhas criando seus filhos, onde elas podem, para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Tenho muito ali que falar, e dar conselho como elas poderiam fazer ali para facilitar, que não precisa ser um fardo pesado. Sim. E nem precisa deixar de viver, porque tá criando os filhos sozinha. E eu deixei muito. Eu peguei como se fosse um fardo, uma cruz, joguei nas minhas costas, eu tenho que levar, e nem olhar dos lados. E o tempo passa. Aí eles crescem. Fica a coisa mais linda que você viu, né? Você conhece? São as coisas mais lindas, e cada um vai tomar o rumo da sua vida. E graças a Deus, tudo bem. Aí é onde você tem o tempo para pensar
que aí eu já tenho né, o livro já na minha mente. Que aí é onde você vai parar e pensar, meu Deus, o que eu fiz? Né? Aí que você vai olhar para trás. Sim. Que eu vou escrever esse livro para poder ajudar muitas mães, para que elas, quando chega, que nem na minha situação, elas chegam falando, valeu a pena, se eu fosse voltar, valeu ouvir a Duda Nagrão. É assim que se fala, e você vem lançar esse livro aqui. Sim, eu venho. Oh, eu venho. Gostei de saber disso. Eu vou comprometer contigo, tá bom? Tá. Que eu vou vir aqui, tá? Para começar, já comecei. Isso. Amém. Tá começado. Já comecei, já comecei. Sabe que o que é ligado na terra é ligado no céu, né? Amém. Então é a sua palavra. Gosto assim. Aí eu me Deus comprometo mandou eu com o meu falar também. aqui agora. Agora eu não sei, agora eu tô... Excelente, excelente. Tô feliz por você. E lembra que eu falei, esse é o momento. É o momento porque você tá perto deles. Vai chegar uma fase que talvez você precise voar, bater asas novamente. Mas aí já plantou essa semente. Esse projeto já... É mais um filho, entre aspas, um filho que tá nascendo. E aí você faz com que ele cresça, até com que ele ande pelas próprias pernas. Assim como você criou 3, vai 4 ainda até aqui. Olha só que mulher sábia, por isso que eu gosto de estar perto do lado dela. E é isso. E falando nisso, nós nos conhecemos, pessoal, através de uma trilha, não foi? Marcada pelo pessoal lá da igreja, lá numa movimentação do GC, e foi muito legal. Nós se conhecemos através do nascer do sol. Foi, olha que lindo! É verdade. Muito lindo. Primeiro encontro, nascer do sol. Ai, nascer do sol, foi muito lindo, né? Foi bem lindo. E ali parecia que a gente ganhou uma conexão tão boa, Sim. que parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, e foi um fluir de Deus. Ela tava naquele pé assim, eu vou ou não vou, talvez eu viaje ou não viaje. O que o Senhor quer que eu faça agora? E o Senhor foi atraindo cada vez mais para a presença, cada vez mais para a igreja, cada vez mais para estar caminhando. Minha presa colocou a Valéria no meu caminho e ficou difícil, né, Sim, aí depois que eu te conheci, tu tem me ajudado muito, tem clareado também a minha mente, tem me dado bastante força ali. E eu agradeço a Deus, né, o Silas, por ter colocado você no meu caminho. Ó, vem uma sessão. Nessa noite o Silas me chamou, falou, vamos, Silas é meu filho, ele disse, vamos fazer uma trilha, era só nós dois, assim, de boa. Aí, de noite, antes da gente ir, era quase meia-noite, ele falou assim, acho que tem uma galerinha ali que vai também da igreja, nós vamos se encontrar lá, tem problema pra ti? Eu falei, melhor, adoro gente, eu gosto de andar um bando com muita gente, e se for jovem, melhor ainda, adoro estar no meio dos jovens. Sempre uma experiência, né? Mas gosto dos mais velhos também, de andar com a turma. Eu gosto de todas as idades, gente. Eu gosto da companhia. Então, a gente fomos e ali eu conheci você e depois a gente já não se soltou mais, né? Porque aí você tá sempre ali me dando força, apoio. Sim. Aí eu gostei tanto da Valéria que eu ia pra igreja com meu filho e às vezes eu ficava lá atrás, mas ela não me deixa. Ela sai lá fora, pega na mão, raça e põe lá na frente. E nisso foi né, assim, fazendo uma conexão muito linda. Que ela não me deixou mais para trás. E agora não consigo parar de ir. Inclusive voltou, Sim. Se reconciliou com Cristo, né? Foi lá na frente. E foi agora um momento muito sublime. Sim, muito, muito feliz mesmo. Me encontrei, eu andei vários anos, como eu disse, que é a época da vida da gente, que a gente cai, anda rastejando, que a gente precisa que Deus chegue e pegue a gente no colo, porque a gente não consegue caminhar espiritualmente. E eu não gostava, né? Porque eu era católica, com 17 anos eu fui para a igreja evangélica, fiquei ali até meus 32 anos. Aí depois quando eu deixei, perdão de falar depois, perdi seu espanhol. Não. Ainda confundo as palavrinhas. Aí então, eu não gostava de igreja, porque a gente quando sai era nova, não, é machucada, é nova também, não tem esse entendimento que eu tenho hoje. Sim. Aí eu queria ter a sua idade com a sabedoria que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje. Então me passe sua sabedoria. Então, a gente é um pouco assim, ignorante quando a gente é mais jovem. Bom, na minha época era eu, né? Que os jovens de hoje em dia eu tô vendo que eles estão muito abençoados por Deus, gente. Estão levantando uma tribo aqui, Não, mas também a gente anda com jovens selecionados, né? Tá, e eu tô no meio deles, só, rajada de glória. Então a gente tá muito maravilhoso isso. E eu não consigo, assim, me deixar separar deles. E eu tô enturmada ali com eles e
E eles continuam, né? Nem você me perdi aqui, você fez seu... Você tava falando, eu também me perdi. Mas era a questão, não, de você voltar pra igreja. Você tava isso. Aí fora. Eu não aceitava. Eu ia visitar alguma igreja aqui, lá na Espanha também andei visitando, e igual eu não conseguia. Não sentia, parece que estava tudo fechado na minha mente, no meu coração. Não é isso aqui para mim, eu não quero. Só que era nenhuma. Não, é nenhuma igreja, nenhuma eu aceitava. E diz-me então, nossa, não aceitava. Eu prefiro dar a minha forma de doar para quem eu quero, básica, né? mas para quem eu quero, ajudar qualquer uma, e na igreja não. Peguei assim, fiquei, não sei, me fechou minha mente, um bloqueio, brava, fiquei bloqueada, de uma certa forma que eu não aceitava. E eu nunca deixei meu Deus. Meu Deus estava comigo, então tanto é que aí na igreja eu falei assim, eu aceitei Jesus, não, Jesus estava sempre comigo, eu aceitei me enturmar e fazer parte dessa congregação, né, que é todo mundo junto, e desbloqueei, adoro dar dízimo. Olha só! Vi meu entendimento, graças a Deus, foi muitos desbloqueios, tá, depois que eu te conheci. Bênção de Deus, toda honra e glória a ele. Silas também ali, né? Foi o meu escudo, né? Levando. O Silas puxando do lado, eu puxando do outro, e aí assim foi. Funcionando, né? Porque o nosso papel como cristão é esse, é pegar realmente, ainda mais uma ovelha que tá perdida. Porque uma coisa é a pessoa tá no mundo e não quer saber de Deus. A outra coisa é a pessoa saber o entendimento, saber que quer a salvação, só que não conseguir se adaptar de alguma forma, ter feridas, ter bloqueios, então existe todo um acompanhamento, realmente um tratamento, porque essa pessoa, ela quer, só que ela não sabe como adequar o querer dela com a vontade que ela tá sentindo. Que a vontade é de não ir, é de não fazer, mas ela, no fundo, ela quer voltar. No fundo, ela vê as outras pessoas e ela quer aquilo também, pertencer, ela quer estar inserida, quer estar no meio, ela quer... Aí eu andei tão isolada de tudo, que eu não conseguia nem fazer amizade com ninguém, era só eu e Deus, e da minha forma, né? Sim. Imagina, coitado, né? Deus teve muita paciência comigo, né, pai? Então, eu não sei como que vai ser agora, né, o final da minha história. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus não me deixou, e Ele não queria que eu voltasse, porque faltava 2 dias para mim ir para Bélgica, já com o serviço arrumado, tudo já preparado, né? Quando eu te conheci ali, que foi um sábado, aí no domingo, né? Aí na segunda-feira teve aquele encontro de mulheres que deu mais de 3.000 pessoas, né? Foi. Na igreja, até com telão fora, coisa mais linda. E olha que a igreja é grande, hein? Então, e ali Deus me tomou de uma tal maneira que só faltou falar o meu nome, tu não vai pra lá, tu não vai imigrar mais não, tu vai ficar aqui. Então eu não sei se esse aqui é pra mim realmente ainda ficar, tô descobrindo, mas uma coisa eu tenho certeza, mesmo se eu ficando, ou se eu for, já não vou mais sozinha. Oh, glória a Deus. Eu vou, que o Senhor vai na minha frente. Amém. E pra mim fazer algum propósito pra mim fazer pra Deus lá, você tá entendendo? Perfeito. Então eu vou ficar até quando Deus falar que é pra mim ficar. Mas se ele falar que é pra mim ir também, eu tô disposta. Sim, tá disposta a obedecer. Obedecer, porque agora eu tô livre, meus filhos já estão tudo, né? Sim. Agora eu me sinto uma pessoa livre. Então agora eu posso fazer a vontade de Deus onde Ele quiser. Que eu vá, aí eu vá. Bênção. É isso. E eu lembro logo quando a gente se conheceu que você falou, não, eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou... Né? E tu me olhando. E eu assim, e eu só vinha... Gente, sério, a palavra que vinha quando eu conheci a Duda foi raiz. Ela precisa criar raiz. Porque chegou um tempo dela criar raiz e se fixar para ela viver realmente esse momento. Porque hoje em dia você pode curtir os seus filhos sem aquela pressão de criá-los. Né? Você pode curtir, você pode sair para jantar, você pode sair para aproveitar, para fazer uma trilha. Não tem mais aquela pressão de menino, não mexe aí. Às vezes tem alguma coisinha ou outra. Falta água pra escola. Mas assim, já não é aquela responsabilidade de estar acima. Não, você pode relaxar e simplesmente aproveitar. Tanto que realmente é o que tem acontecido, né? Tem sair, vamos sair, vamos fazer uma corrida, vamos beber uma... E tá acontecendo. Esses momentos têm que acontecer em família também. Para que você consiga
desfrutar deles de uma maneira mais leve do que foi no passado, sem toda aquela responsabilidade. Aquele fardo pesado, né? Sem se sentir como se tivesse um fardo pesado. E até sobre o fardo, né? Quando a gente está carregando um fardo, a palavra do Senhor, Jesus já nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E a gente tem que aprender isso, a sair às vezes um pouco do controle. Tem certas situações que não dá, como no caso, você estava ali sem o seu esposo, sem o seu marido, e teve que realmente arcar com toda a responsabilidade de ser o pai, ser a mãe, ser o provedor, ser a auxiliadora, tudo ao mesmo tempo. E isso que muitas mulheres vivem hoje em dia também, né? Pela falta de ter, assim, um posicionamento de uma figura paterna, de um marido, de algo que realmente, como já foi falado aqui várias vezes nesse podcast, o inimigo ataca. O plano do inimigo não é ter uma família feliz, porque o plano de Deus é esse. O plano de Deus é estruturar uma família bem-sucedida e que eles caminhem com uma base e dentro do evangelho. Só que o inimigo, ele ataca, ele faz de tudo. Ele vai colocar vício, ele vai colocar pornografia, ele vai colocar tudo que é tipo de situação plantando dentro, ou na mente de um ou na mente do outro. Na maioria dos casos ali, geralmente na mente do homem. Porque o homem tende a ter um propício mais, assim, para essas coisas carnais. Não que a mulher não tenha essa parte, ela tem, só que a mulher ela é mais ligada no movimento espiritual. 360, a mulher já viu tudo. Então, às vezes, ela é muito mais receptiva a entender que aquilo não é o correto. E pelo fato dela também ser mãe, ela tem um amor pela sua prole, né? Que é capaz de dar a vida. Porque ela tá gerando dentro dela uma vida a todo tempo. Que talvez uma experiência que não tenha tanto... que não seja tão absorvida pelo homem. Que é muito mais fácil. Eu lembro desde criança, a minha avó, ela dizia o seguinte. Ela falava, filho não prende homem. Porque a mulher pode ter 7 filhos com o homem. O dia que ele falar assim, eu vou embora, ele vai. A mulher já é mais difícil. Isso a gente vê acontecendo, né? E vê ainda, infelizmente, hoje em dia, né? Antigamente... Era mais. Era agora mais. Já é bem menos. Agora já tá dando uma segurada, graças a Deus. Tem muito se falado, a internet colocou um holofote, assim, das pessoas. Isso aqui que tá acontecendo, muitas outras pessoas também estão falando em vídeos, em podcasts, em programas, pregando mais, resgatando valores. Resgatando a importância da família, resgatando porque o mundo ele deu aquela distorcida de valores. Mas você lembra sabe, que a gente começou? Mas você sabe por quê? Eu comentei isso ontem com meu filho também. Se você, que nem eu acompanho o grupo do jovem, eu gosto porque eu vi, sabe, ouvir o jovem falar, porque eu tô ali com eles, mas eu sou lá do passado. Então aí eu pego as duas partes, de como filha e tô ali, né, e fiz o meu papel de mãe. E eu fico só ouvindo eles, e eu gosto de aprender com eles. Às vezes eu fico caladinha, ouvindo vocês tudo ali, né, nossa rodinha. E eu acho muito legal, porque essa turma de 20, ou de menos até, né, até acho que uns 25, 30 anos, a maioria, você vê as rodinhas deles conversar, os pais são divorciados, são separados. Mas o que aconteceu? É que né, eu acompanhei a geração da minha avó, que era dos anos lá 30, 28, muitos anos atrás. E na época da minha avó, era tudo severo. Minha avó só casava, era casamento arrumado. Meu avô dizia, ó, aquela casa com esse. Então, para resumir, era casamento arrumado, eles nem se conheciam no dia do casamento, e era tudo por dinheiro, Sim. Era tudo aquela... Né, eram alianças, interesses era uma aliança, né? E principalmente que meus avós veio da Itália, era italiano, chega no Brasil, aí queria casar com quem? Outros fazendeiros. Os portugueses da minha mãe igual também. Então, era aquela tradição deles, chega a ser bonito, né? Sim. E passou agora a vez dos meus pais. Aí quando chegou na geração dos meus pais, aí já tava de modinha fugir. Daquela fugidinha. Apaixonar. Passava com o cavalo debaixo da janela e elas, pulavam em cima, até aqui embora. Minha mãe até fugiu com meu pai e minha avó ainda viu, só que ela não foi de cavalo, mas foi carroça. E minha avó pegou a espingarda e dando tiro. E esse correndo, não acertou nenhum. Por isso que tá nós aqui, essas bênçãos.
E passou a época da minha mãe. Aí veio a nossa época. A nossa época era também assim, nossa, se uma moça ficasse grávida, eles pegavam os pais e mandavam para cidade longe para trabalhar, dizia que ia para trabalhar, mas era para abortar, para tirar esse filho. Se voltasse, era para sair como se não tivesse e voltar como se nada aconteceu, Sim. porque era muito vergonhoso. Nossa, na época as meninas, as moças tinham que casar moça e tinha que obedecer aos pais. E né, que a gente vem falando, na época da minha avó, da minha mãe, eles que era tipo escravo, era tipo muçulmano, né, que a gente fala, que é eles que mandam e elas ficam quietas, eles podiam trair, eles podiam fazer tudo o que eles quisessem, mas elas tinham que aguentar, elas tinham que ver, minha mãe via, meu pai com o outro chorava, e tudo bem, porque ela tinha os filhos para criar. Caramba. A minha avó, então era tudo assim. Isso quer dizer que não era todos, porque tinha homem maravilhoso naquela época também. Que nem o meu avô, já marido da minha avó, que é italiano, diz que sempre, minha avó, que nunca ele ouviu falar dele. Mas ele nem deixava ela trabalhar. Então era só dentro de casa, para lavar, passar, então vai saber lá fora, né? Tadinha, não tinha conhecimento nenhum, mas ele foi maravilhoso, a história. E do meu pai, coitada da minha mãezinha, mas ela aguentou firme e hoje ele já vai fazer 80 anos e ela também estão juntos, só que maravilha. Mas é porque ela baixou a cabeça e aceitou. Aí chegou a nossa época. Opa, chegou a época das cinquentinhas, tá, gente? E quando a gente chegou à nossa época, a gente já não aceitava. Vem tanto sofrimento de ver os homens fazer com as mulheres, e a gente começou a não aceitar. Então, da minha geração, era só divórcio, casar, divórcio, foram muitos divórcios. Aonde começou a dar muita mãe, e esse processo demorou um pouco mais longo para desagarrar, para ensinar que os direitos são iguais. Até os homens, as mulheres não trabalhavam. Quando começou a trabalhar, e quando uma mulher fazia um trabalho de homem, nossa, era um absurdo. E depois eu já estava até também trabalhando de segurança no meio dos homens. Então depois foi ficando mais normal. Motorista de ônibus, e as mulheres começaram a soltar a guerra, só que para isso custou os matrimônios. Aonde os filhos que vêm, essa geração agora criada, a maioria criada com pais divorciados. Um problema com a mãe, outro com o pai, porque às vezes o pai que abandonou, às vezes é a mãe, mas afim, essa geração. E agora o que eles querem? Eles não querem que a geração deles repita o que passou com eles. Eles não querem que os filhos deles também fiquem com pais separados. Então, aonde levantou essa glória deles buscar mais a Deus, deles ser mais em família, porque eles não teve em família essa geração, concorda comigo? Não teve. Então, agora é onde eles levantam. E eu falei que continua essa geração. É por isso que eu te disse, eu tô vendo muita transformação. E essa geração que é de vocês. E eu quero ver agora a próxima geração. Eu quero estar lá para ver, hein? Será que eu vou estar? Vai estar sim. Já tá vendo, né? O filho dos meus filhos. Como que vai ser a juventude e quando eles casarem. É verdade. Porque agora vai vir a geração mimada. Ainda tem isso. Cuidado, hein? A geração mimizenta que fala, que é a geração que não sabe ouvir não. Agora é o Zenzo, né? Agora vamos ver. Tá nascendo o Zenzo, gente. Vamos ver a geração do Zenzo. Foi muito engraçado um dia desse, a gente na academia, chegou eu e uma amiga. Caraca. Aí a minha amiga virou pro lado e falou assim, só tem Enzo. Mas eu olhei pro lado, Duda, sério, tu olhava os guri todos iguais, sabe, com aquele óculos, aquele jeitinho, aquele óculos redondinho do Harry Potter, não vou falar nada. E aí, tu olhava pro lado todo, eu falei, meu Deus, assim, parecia que tinham criado vários clones, e é exatamente isso que entra na ideia que o inimigo ele quer. Porque se você coloca todo mundo como um padrão em uma caixa, e principalmente de um conceito errado, de uma ideia errada, você tira a identidade da pessoa. E a identidade da pessoa é o principal, a essência da pessoa, aquilo que Deus nos plantou. Porque se eu sou igual a todo mundo, tá. E aí, o que eu vim fazer no mundo? Você tá entendendo? Qual é o meu valor real? Qual é o seu valor? Nossa, incrível isso. E essa próxima geração, assim... esperamos que não, né, para não jogar nenhum tipo de palavra ao ar que seja contrária, mas tende pela forma como vem se movimentando, tende a ser aquela geração assim que realmente é mais assim, não gosta de ouvir não, qualquer coisa já, não sou obrigada a ficar aqui nesse lugar, já não tem resiliência como a geração passada. A nossa geração, que é a minha, né, no caso, que é a geração milênio, meu Deus do céu, tem resiliência. Você tropeça aqui, você ajeita o topete e vai. A outra é capaz de ficar no chão. Então,
sabemos que tem um ditado falam que tempos fracos criam... tempos fortes criam... Pais fortes que criam filhos fracos. É uma coisa mais assim. ou menos, né? Não, que tempos de força, né? Que você exige. Difícil. Exato, difícil. Essa palavra. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Porque você aprende a suportar a dor, que nem... E tempos fáceis criam pessoas... fracas. É exatamente isso. Porque você tá tão fácil que a pessoa se acomoda. Só que eu acredito que os pais dessa outra geração, que no caso foram difíceis, têm que aprender a gerar desafios nos filhos. Porque se eles deixarem tudo aberto, a porteira aberta, eles vão criar filhos que não vão estar preparados realmente para enfrentar o mundo nas dificuldades que eles existem. Porque a vida tem dificuldade. Sim, eles têm que, na minha época, dos meus filhos, não minha, dos meus filhos. Eles caíam, se machucavam, dava aquela escoladinha, passava mentiolate e eles sabem o que dizia? Ai, como dói, mamãe, como dói, mãe. Hoje eu vejo as crianças passando, se caiu machucado, vai passar isso. Eu te odeio. Eu sou a pior mãe do mundo. Então você vê onde é que vai parar, né? Sim. Eles têm que dar aí uma cuidada aí nos filhinhos também para se levantar uma próxima geração forte, pai. Você pai, você mãe, trata com amor, carinho, beijinho, mas não deixa daquele soquinho de café. Não deixa de ensinar a realidade, a verdade. É verdade. Porque senão o mundo parece que é todo colorido, cheio de borboleta, e quando chegar tempo de trevas, a pessoa não tem... Eles não conseguem. Não tem preparo psicológico. Os meus filhos, eles foram tudo criados, assim, a educação deles é tudo iguais. Aí se depois agora grande eles não fazem, não é culpa minha, mas eles eram levantar, arrumar a cama deles, antes deles sair, escovar os dentinhos, antes de comer, lavar as mãos, orar, agradecer a Deus. À noite para dormir, tudo de joelhinho ali, orar a Deus, agradecer a Deus. Então, mesmo assim... Já não é fácil quando eles estão grandes, às vezes fica um pouquinho rebelde. Agora, imagina se você hoje, que tem seus filhos pequenos, não ensinar, mesmo, não importa se você tem dinheiro, se você tem quem faça, mas essa é uma obrigação que eles têm que fazer, que é levantar, arrumar ali seu quartinho, arrumar suas roupas, sua cama, ter aquela responsabilidade, para eles já crescer com uma responsabilidade. Opa, não posso deixar aqui não, que sempre eles vão crescer. Ah, mamãe faz, ou papai faz, ou a empregada faz. E eles nunca vão conseguir, eles não vão conseguir desse jeito dominar o mundo. É verdade. Vocês não dominam o quarto, né? Não dominar, é a mente, né? E isso eu não tô falando porque é quarto, é porque é a mente deles. Sim. Se eles não conseguirem dominar ali a própria mente, desde a hora do primeiro horário que eles levantam, eles não vão conseguir depois dominar a própria vida deles quando o momento que estiver sozinho. Com tudo isso que eu ensinei meus filhos, sempre também porque eu sempre fui pai e tive que trabalhar fora. Então eles passaram o maior tempo sozinhos. Eu dei tudo que eles precisavam, não deixei faltar nada, tudo o básico, né? Sim. Então mas só que ficou aquele vago que é a minha presença, porque eu tive que fazer o papel do pai, e cadê a mãe? Aí eles reclamam às vezes porque não teve a mãe. Mas aí não tinha como, né? Se eu fosse fazer a mãe, quem ia fazer o pai? Aí fica aquela situação chata que a gente passa. Nesse período que, no caso, você tinha que ser a provedora, tá? Em busca desse recurso, quem era que estava cuidando deles? Olha, deixei primeiramente por meus pais, que aí eles me ajudaram bastante, porque aí eu morava em Londrina e eu me divorciei ali, separei e fui para Portugal. Aí meus pais ficaram com meus filhos. Aí eu arrumei uma casa grande, maior para eles, coloquei todo mundo junto, 3 filhinhos, papai e a mamãe. E minha mãe e meu pai, eles me deram muita força. Que bom, né? Aí eu fui, e depois, passado 3, 4 anos, não 4, quase 5 anos, aí eu voltei, fui para Espanha e levei tudo eles para Espanha comigo. Sim. Nesse cara, 4 anos. Dos 4 anos ficaram. Aí com 3 anos eu levei o mais velho, e depois dali mais quase 1 ano eu levei os outros 2. Aí eles viveram comigo também uns 4, 5 anos em Madrid. Aí depois a gente voltou tudo junto. Mas sempre meus pais que me deram muita força. Por isso que até hoje eu amo eles e eu cuido deles. Agora, dia 11 de abril, meu pai vai estar cumprindo 80 anos. Oh, que bênção, senhor. E eu vou estar lá em Santos, viu, paizinho? Vou estar aí cuidando, fazendo aí, comemorando, né? Porque, olha, quem dera eu chegar ali assim, 80 anos. Verdade. E ele doente, hein? Doente, não chega nem nos 30, 40, ele morria de medo. 80 anos, que lindo, né? É lindo. E minha mãe também, em janeiro, 80 aninhos, os 2 vivos, hein?
Os dois, um cuidando do outro. 80 os dois? 80. Olha só. 1945. Gente, companheiros até agora. Pra você Sim. ver, né? Permaneceram, Lindo. mesmo ao troncos e E barrancos. meu pai né? foi alcoólatra, mas bebeu álcool. Bebia 1 litro de cachaça por dia. Aí ele parou com a cachaça, era 7 cervejas por dia. E era garrafa, não é latinha que nem... Não, né? Sim, mas E hoje depois- em dia ele não faz mais isso. Não, mas para pouco tempo que ele deixou. Nós achávamos que ele não ia viver muito, Entendi. porque ele bebia Sim. de cair. E nós achava, pai, o senhor não chega não. Hoje, se eu for tomar um golinho de vinho ou uma cerveja perto, ele fica, você tá bebendo aí? Falou, o senhor bebeu a vida inteira e tá vivo, Deixa eu beber pra ver se eu chego também nos 80 anos. Mas já tá sendo liberta, creio nisso. Não, agora já não precisa mais. É assim que se Isso é no fala. passado. É assim que se fala. Porque, na verdade, todo tipo de vício, se nós formos pensar, ele está sendo colocado acima de Deus. E nada pode estar no nosso coração acima de Deus. Tudo que vira vício é mal. Então, porque o vício é algo que ele te controla, você não controla ele. A pessoa às vezes tenta se enganar, fala assim, não, é só um pouquinho, eu tô controlando. Não é, não é. Porque nunca é só o primeiro, é só porque se você não consegue ficar sem aquilo um dia... Não importa que é pouquinho, isso, eu fiquei pensando nisso. Sim. Se é um pouquinho, mas eu falo, eu não quero tomar mais, mas eu sinto falta daquele pouquinho, porque já é um vício. Já é um vício, exatamente. Aí quando se torna um Já é um vício, vício. você tem que realmente clamar para que o Senhor te liberte, para que o Senhor consiga fazer com que aquilo não tenha o menor significado para você. Porque existem alguns gatilhos na mente da pessoa que geram a vontade. E esses gatilhos devem ser evitados. E se de alguma forma esse gatilho foi dispersado e ele foi ativado, a gente tem que ter naquele momento o Espírito Santo tem que estar muito presente na nossa vida pra gente clamar, Senhor, tira essa seta da minha cabeça, tira esse pensamento, tira esse desejo, me lava e me purifica, me lava no teu sangue para que eu possa ter o teu desejo, não o desejo que a minha carne quer fazer, aquilo que não vai me gerar bons resultados. E eu acredito que o Senhor tá trabalhando muito nessa área, assim, nesses aspectos, e muitas Sim, famílias, Deus é muito muitas maravilhoso. vidas. A hora que a pessoa. Porque eu acho assim, ó, que a gente bebe, porque eu bebia, eu gostava de beber bastante. Tava bebendo já quase 1 litro de vinho na noite. Uhum. Era bastante. Não chegava a tudo, deixava um pouquinho. Sim. Então, isso é motivo de ser engraçado? Não, mas eu digo assim, a gente acaba se habituando, você toma uma, você toma duas, toma três, depois você vai aumentando, né? Que é um vício. E já faz uns par de dias que eu deixei de tomar, porque eu tomava aquilo, porque a gente se sente sozinha e é um vazio que você não tem, você tenta apagar aquele vazio. Sim. Aí eu vou beber, porque Preencher assim com eu algo. esqueço, eu Pra me relaxo, sentir melhor. pra me sentir brava, pra me sentir melhor. E não é aquele vazio que tá faltando Deus. Deus. A hora que Deus entra naquele vazio, você toma se você quiser, mas nada mais te faz falta. Né? Eu sempre costumo pensar assim, que eu já andei com Deus, já andei, né, nesse No mundo. mundo, às vezes, sem Deus. Então, eu penso assim, mas nunca assim, na minha mente ele estava comigo, mas não estava fazendo nada que agradava a Deus, então quem disse que ele estava? Na minha mente eu sei que ele estava. Sim. Então, aí eu penso assim, quando a gente está com Deus, a gente pode estar no deserto, que se sente que você está no meio de uma multidão. Quando você está sem Deus, você pode estar no meio da multidão, numa rave, vamos falar, no que for. Você se sente sozinha. Você pode entrevistar qualquer pessoa que sai de uma rave, que tá ali Sim. se bebendo, se drogando, se jogando, às vezes senta no chão, porque eu trabalhei de segurança e eu pegava muita menina ali assim. E eu gostava de perguntar o porquê. E elas falavam que se sentia sozinha, abraça eu, vinha me abraçando para abraçar, porque Oh, eu sentia meu Deus. sozinha. Eita. Aí depois que eu conheci o mundo também espiritual, e eu vejo que é isso, porque eu também já andei assim, quase lá assim, fraca, né, meia que se sentia sempre um vazio, nada preenchia, aí é onde entra a depressão. Sim. Aí eu tenho uma frase também que eu gosto muito dela, que é assim, a gente tem que ser forte psicologicamente o tempo todo, mesmo se você estiver sozinha, sem filhos, você já tem aquela liberdade, os filhos já cresceram, né, tá grande, Sim. mas você tem que estar forte, porque não pode confundir de liberdade com solidão. Porque às vezes é um momento da sua vida que Deus está te dando ali aquela liberdade de você chegar em casa
E ninguém tá Verdade. te esperando. Mas ninguém também tá enchendo o seu saco. Verdade. Ninguém tá esperando pra fazer janta. Quantas vezes eu saí do meu trabalho e falava, meu Deus, aí eu tenho que ir. Aí eu tenho que ir, por que eu tenho que ir? Eu vou nada que eu vou embora agora. Não vou, não. Se tivesse que ficar mais no trabalho, eu ficava. Eu era livre. Se eu quisesse sair, dar uma volta, eu ia dar uma volta. Eu fazia o que eu quisesse, menos voltar pra casa. Então eu mesmo assim, mesmo esse tempo que eu vivi lá fora, eu vivi muito sozinha, mas eu nunca depressão, não. Eu tava bem. Sim. Aí a gente tem que aprender a viver com a gente mesmo, né? Claro. Que é eu com o outro eu mesmo. Gostar da nossa própria companhia. Ixi, eu falava comigo mesmo. Né? Se eu tô sozinha, eu Quem falo nunca, comigo. né? Não, respondo ainda. O pior que eu respondo. Sim. Aí você vive sozinha, você sabe como que é. Então, se você pega essa liberdade como uma liberdade, quer dizer, essa solidão como uma liberdade, gente, você cresce muito. Você ocupa o seu tempo escrevendo um livro, você vai estudar, você fala, nossa, eu tô com tempo, tá, esse silêncio, cabe eu ler um livro, cabe eu estudar, cabe, né? E não ficar ali rolando, seguindo a vida de ninguém. Exatamente. Senão você vai morrer na arquibancada aplaudindo pros outros, e os outros fazendo, você ali aplaudindo. Uau. Você tem que descer e entrar na jogada, porque a vida é aí. sua, a passagem é sua, senão você vai embora amanhã e nem no gol você foi catar. Nem defendeu nada. Passou o tempo todo aplaudindo. Ser realmente uma protagonista, né? Porque quando você é coadjuvante, você vive à sombra das outras pessoas. Você vive de tabela, e não é o que o Senhor quer. Ou A gente vive a nossa às história. vezes as pessoas falam, mas você não viu, você não me acompanha ali, porque todo mundo entra no Sim, Instagram, dá uma olhada ali, algo, às vezes uma coisa rápida, mas assim, que nem ficar seguindo. Eu falo, meu Deus, eu não tô dando conta nem da minha vida. Porque, veramente, o momento que eu tô sozinha, que eu tenho ali, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer, o que eu vou fazer amanhã, porque é onde eu quero chegar ao final do ano, aonde é que eu vou, que eu gosto de viajar. E quem é que banca minhas viagens? É, Então, eu tenho que, se não tá dando de um jeito, eu tenho que fazer de outro. sim. Então, é muita coisa para mim pensar. A minha vida tá... É muita Corrida. coisa, não é que é corrida. É que muita atenção. Um pouquinho que eu vacilar, um pouquinho que eu ficar cuidando da sua, eu vou esquecer da minha. É, por aí. Então, Eu não sei nem onde as pessoas encontram tempo pra cuidar da vida dos outros, né? Porque a pessoa não tá utilizando todo o tempo que ela... E é um pecado. É um pecado, porque eu sempre, quando às vezes a mente, né, tá assim ainda, eu fico assim, começo pensando qualquer coisa, dá aquele vacilo, eu paro e penso, e se eu morresse hoje? É, E agora? O que eu deixei de fazer? Que às vezes bate aquela tristezinha, Sim. alguma coisa assim, normal, né, porque a gente é humano, aí você pensa, opa, e se eu morresse hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu ainda posso fazer, Senhor, amanhã? Aí eu levanto e ó, já vou preparar para o outro dia. Não, aqui não, eu vou fazer enquanto que eu tô viva. é bem isso. Essa tua fala é muito incrível, porque há um tempo atrás eu sempre fui mais aquela pessoa também. Viajar, conhecer os lugares e ser autossuficiente. Eu quero ir, eu vou. Eu ia nos shows, eu não esperava ninguém convidar. Eu saía convidando todo mundo. Se fosse, eu faço isso até Como hoje. hoje, né? Eu saio convidando todo mundo. Mas eu sei que eu vou estar. Quem quiser colar junto vai estar. Quem não quiser, eu também não tô nem aí. Eu só convido quem eu acho que pode se encaixar naquele local. Que sempre fui assim. Mas chegou uma época da minha vida que eu acho que tava batendo muito a questão da solidão. Muita questão da carência, talvez assim, de olhar pro lado e pensar, Senhor, cadê meu companheiro? Porque é bom você dividir, você compartilhar momentos com pessoas. É muito legal quando você faz algo sozinho, tem experiências e tudo assim, individualmente. Mas tem horas que você quer realmente contar suas vitórias, você quer compartilhar com alguém, chegar e jantar junto, fazer algumas coisas. E chegou um período de fazer isso. E eu lembro que eu já tinha dividido casa com outras pessoas. E nunca tinha dado certo, assim, por vários motivos. E depois desse período, quando eu tava assim, aí aconteceu de eu dividir casa com uma amiga. E passei 3 anos ali. Foi uma experiência muito boa. Mas que ano passado, o Senhor falou, ó, chegou o momento de romper e você passar para um outro nível. E viver, realmente voltar a estar sozinha de novo. E aí eu falei assim, porque quando ele falou a respeito disso, ele falou assim, tu tá sendo preparada para ter uma família, para ter um marido, porque tu não foi treinada para isso. E nesse período eu fui treinada, assim, tá dividindo a vida com ela, porque realmente nós fizemos o passo a passo. A gente não se conhecia, a gente não era amiga antes de morar juntos, senão a gente foi se conhecendo. Foi se conhecendo. Foi, que horas tu dorme?
Que horas que isso tu aceita? E aí a gente foi alinhando os pontos, entendendo nossos defeitos, nossas particularidades, buscando conviver ali sempre máximo na base da conversa, nos respeitando. Deu certo? Deu muito certo. Assim que vai dar no casamento. Amém, amém. E aí no período que era pra sair, houve aquele momento de sair e dizer assim, agora eu tô por conta, agora eu tenho que aprender a estar nesse momento de novo sozinha, me sentir bem com isso até que eu esteja pronta para viver o próximo nível, porque antes eu tava sozinha, já não tava satisfeita. Aí o Senhor me entregou a partir de estar com alguém e ser treinada para estar ali. Alguém, e agora entendi. eu estou sozinha, satisfeita. Agora você já conseguiu foi incrível. superar. Isso, e conseguir vencer essas barreiras que antigamente eram passos de dificuldade, tanto de conviver com alguém quanto de conviver sozinha. Então, agora eu tô na fase de conviver com alguém. Em nome do Senhor Jesus, vai chegar esse momento, no momento certo, de conviver com alguém e ter uma convivência realmente que seja baseada no que o Senhor deseja pra mim. E quando acontecer... Tem que valer a pena. Tem que ser alguém que vale a pena, que te entende, que você entende, aí vale a pena. Amém. E quando aconteceu a questão do acidente, por exemplo, quando no ano passado, e me veio tudo isso de novo, de pensar assim, tá sozinha, tu não tem ninguém por ti. Tu já tava sozinha? Isso, eu já tava morando sozinha. Isso, eu tinha acabado, não tinha nem um mês que eu tinha me mudado. Tu cuidou de tu mesmo. Foi irônico, eu tive que voltar pro lugar que eu tava com a minha amiga. E acabou que ela cuidou de mim, eu passei quase um mês lá e foi toda uma situação que houve um reboliço ali. E quando eu voltei pra casa, eu voltei muito com esse pensamento que tu falou assim, da questão de valorizar a vida. Falei, meu Deus, eu não tô sozinha. Eu tô livre, eu posso sair a hora que eu quero, eu posso ir no cinema, eu posso ir jogar bola. Se eu tiver um marido, se eu tiver filho, eu não vou poder fazer mais isso. Então, me veio assim, uma enxurrada de uma vontade, uma sede de viver. Duda, veio uma sede, assim. Tanto que agora eu faço de tudo, veio assim, uma explosão de vida. E eu parei de me preocupar se ia chegar alguém pra estar comigo. Eu só falei assim, meu Deus, eu tô viva. Eu tenho que valorizar a minha vida. Viva. Isso é importante. Nossa, deu assim, e esse estalo foi incrível. Como se Deus falou, ó, vou te dar a oportunidade mais uma vez. Exatamente, porque a tua felicidade não depende do outro, a tua felicidade está em mim. A tua felicidade, teu prazer está em mim e você tem uma vida pra zelar. Por isso eu gravo falando dele, eu faço tudo que eu faço aqui é pra honrar. Porque ele te preenche. A vida, isso, a vida que ele me deu. Porque se eu não fizer, eu tô fazendo o quê? E eu tenho certeza que você que tá me escutando aí desse lado da tela, você tem uma vida extraordinária pra viver. Independente da sua situação nesse momento, o Senhor pode te alcançar. E se você não está satisfeito com a sua história, Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha, como transformou a da Duda. E eu tenho certeza que se você viver alinhado com o seu propósito, com tudo aquilo que o Senhor deseja para sua vida, você não vai sentir esse vazio, porque Ele vai estar lhe preenchendo. Você não vai buscar no álcool, você não vai buscar nas drogas, você não vai buscar na prostituição, você não vai buscar até em coisas que a gente acha que são boas, no trabalho, por exemplo. Nossa, eu vou viver no trabalho para acabar com isso, eu vou viver empenhado em várias coisas. Não, você vai saber equilibrar as áreas da sua vida, porque você vai colocar Deus como prioridade em cada uma dessas áreas. Você não vai ter nenhum ídolo dentro do seu coração, porque o Senhor não quer que a gente tenha ídolo. E isso, quando a gente tira todos os ídolos do nosso coração e coloca o Senhor como único e suficiente Salvador ali, como altar consagrado a Ele, você vai estar alinhado com o seu propósito e você vai estar satisfeito em qualquer lugar que você estiver. Isso é muito maravilhoso. Né? Porque quando você tá vazio, você também tá vazio em qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar. Porque a dor vai com você acha, eu vou para outro lugar. Aí você tem aquela dose energética de novidade, tá? Depois que a novidade acabou. Um mês, tá? Porque eu já vivi, já experienciei isso. É um mês, tá? Naquele local lá, é tudo maravilhoso. Depois você cai na realidade. E aonde é o maior perigo da pessoa entrar ainda em depressão mais forte. Porque aí já viu que nada tá bem. Sim. A pessoa tem que se curar antes de sair do lugar. Né? Tem que se curar. E meus parabéns, tá? Isso, a guerreira. Agora tá preparada para viver sozinha? Amém. Assim como eu? Amém. Que eu também tô preparada para viver sozinha. Mas também tô preparada para andar. Sou solteira, tá? Homens valorosos. Homens valorosos, olha só. Solteira, viajada, culta. Querendo paz. Filha do Senhor.
né? Querendo tranquilidade. Uhum. Então fica sozinha. Mas, na verdade, o que acontece? Todo relacionamento já eram desafios, né? Independente se é um relacionamento homem e mulher para matrimônio ou se é um relacionamento de amizade. Eu sei todos. que tantos e tantos relacionamentos que passam pela minha vida ali dentro da igreja, que a gente fala, a gente tem até um sermão que é ferro afiando ferro. Que é o que a palavra nos diz. Que a palavra nos diz lá em Provérbios, que um amigo afia o outro amigo como ferro afia o outro ferro. E quantas situações já passei ali de ter amizade, de ter atrito, porque nós somos diferentes. Claro, nós servimos ao mesmo Senhor, nós temos a cultura é diferente, o pensamento é diferente, o trabalho é diferente, a forma de se expressar é diferente, as personalidades diferentes. Aí você coloca, digamos, 5 numa mesma roda pra conversar. Eu presencio esse todo final de semana, eu tô presenciando isso, tá? Correndo, jogando vôlei, depois daquela paradinha, nas cafeterias. Eu vejo, tá? Meu Deus do céu, são se pôr, tá uma rodinha de 8, 10 ali, tudo fazendo teologia. Aí eu adoro ouvir. Fico bem quietinha, só ouvindo. É a mesma situação, com pensamentos, né? Com a explicação ali totalmente diferente. A gente entra várias e várias vezes ali dentro dos nossos grupos, né, da igreja, com as pessoas. Nós entramos em debates e principalmente no campo externo, né? Quando não estamos na igreja, estamos em momentos mais descontraídos, jogando vôlei, fazendo alguma coisa. Meu Deus do céu, a gente viaja. E ali vai um pensamento para um pensamento para outro, um já se altera de uma forma. Mas um futebol, alguma coisa, daqui a pouco tá todo mundo, perdão, meu mano, não sei o quê. Maravilhoso. E aí vai crescendo, vai gerando intimidade. Então não é só porque quando a gente fala assim, nossa, não quero dor de cabeça, não vou me relacionar não vou ter um relacionamento amoroso. Mas o relacionamento com seus amigos vão te desafiar. Relacionamento com seus pais vão se desafiar, com seu irmão sempre tem desafio onde tem pessoas. Sempre tem divergência de opiniões. O que a gente tem que aprender é ser maduro o suficiente para pedir perdão bem rápido, para esquecer, virar a página e para continuar sabendo se aquela pessoa, mesmo com aquele vacilo, mesmo com aquele erro, com aquela situação, se ela nos fez crescer, se ela ainda tá apta a caminhar conosco. Ou se não, realmente não, essa pessoa, ela não me acrescenta em nada, ela não me acrescenta espiritualmente, ela não me acrescenta fisicamente, ela não me acrescenta em nada. Realmente essa pessoa, digamos, entre aspas, é um peso morto na minha vida, ela realmente não consegue, ao invés de me aproximar de Deus, ela me afasta de Deus. Aí não tem como, porque às vezes você tendo uma situação dessa que você tá puxando a pessoa pra perto, e aí a pessoa tá puxando, ao contrário. Puxando ao contrário. Chega um momento que ou vocês vão ter que seguir cada um pro lado e separar, ou ela vai te puxar pro lado dela, porque você vai se cansar e vai ficar ruim. Então, ou você puxa a pessoa, é um cabo de guerra às vezes, ou você puxa a pessoa pro seu lado e faz com que ela caminhe junto contigo, e mesmo que não tenha opiniões 100% iguais ali, mas vocês vão ter uma convivência e um respeito harmoniosos para que caminhem juntos, ou ela vai te puxar pro teu lado e às vezes o lado dela não é bom. E você, sei lá, uma pessoa, digamos, a moça tá na igreja e o rapaz ela conheceu na balada, tempos atrás, eles se reencontraram e agora ela acha que ela pode puxá-lo pra igreja. Pode acontecer. Ela pode falar deles. Ao contrário, né? Isso, mas também pode acontecer dela estar tão envolvida emocionalmente que ele pode tirá-la da igreja e voltar para aquele mundo lá de perdição. Pode ela querer se sentir encaixada bebendo, usando droga. É uma batalha que ela vai lutar ali. Exato, é uma batalha. Então todo mundo, por isso que hoje em dia, todo mundo, nosso dever é falar do evangelho. Mas quem é que vai caminhar e sentar nas nossas mesas? Quem é que vai estar pegando junto e tendo a nossa intimidade? E são as pessoas que realmente a gente sabe que estão olhando para o mesmo lugar que a gente quer chegar. Isso é muito bonito. Vou aplaudir, né, que eu vou falar. Se até entre os irmãos não é a mesma mentalidade. Não é. Eles crescem, cada um toma seu caminho, e é tudo filho da mesma mãe, do mesmo pai, com a mesma...
com a mesma cultura, né? Imagina com a só, mesma criação, dois estranhos. mesma educação. É. E quando eles crescem, ficam totalmente estranhos. É verdade. E imagina agora uma roda de amigos. De Eu fico amigos. olhando vocês lá e passa um filme na minha mente. Eu falo, até que eles estão dando bem. Eles discutem, mas não brigam, tá? No final acaba tudo pedindo perdão. Acaba tudo abraçado aí. Né? Tudo. Mas, assim, independente disso. E às vezes as pessoas, elas têm esse pensamento de pensar assim, não, eu não vou, ela não quer entrar num relacionamento pra não ter trabalho. Mas ser solteiro também dá trabalho. Esses dias a gente tava no aniversário da Roberta. A Roberta que vocês viram no GC, um tempo atrás, a Roberta. Nossa, foi incrível aquele dia. Várias viradas de chave. Então a gente tava no aniversário lá e tava eu, assim, o Léo, a Dani, acho que vocês já conheceram ali. Depois, se tiver a oportunidade, a gente conversa mais. A Dani até veio aqui assistir o podcast dela. Tava ali conversando e alguns casados. Tinha, acho que 3 casais, eu de solteira ali, conversando. E a gente começou a falar, assim, sobre os trabalhos, né? E eles falando assim, gente, ser casado dá trabalho também. Aí eu falo assim, que solteiro dá trabalho. Então, se tudo dá trabalho, você escolhe qual trabalho você quer passar. Escolhe, porque... Não faz sentido. E às vezes as pessoas estão dizendo Não assim, não vou passar, não vou me permitir viver, porque vai dar trabalho. Gente, tudo dá trabalho nessa vida. Tá solteiro é gostoso ter a liberdade. Porque a gente vai e volta pra onde quer. Né? Imagina se eu tivesse casado lá em Portugal, eu não tinha saído de lá. E eu voltei, eu fui para Madrid, eu voltei, eu fui para Marbella, eu voltei, eu fui para Londres, eu fui para Espanha, eu fui para Itália. Porque eu sozinha, se eu tivesse casado lá, era uma escolha. Minhas amigas que foi comigo casou e tá lá até hoje, nunca mais saíram. Não conhece nada, tá lá. Eu conheci, só que elas estão casadas. E agora? Pois então. E agora? Quem vale mais? Quem tá mais feliz? Exatamente. Está entendendo? Então, eu não vivi buscando a minha felicidade. Ou sim. Boa, né? Como diz o italiano, boa. Então, é assim, cada um encontra a tua forma de viver, mas a gente que é sozinha, a gente sente falta de estar acompanhado. E quem está acompanhado sente falta de estar sozinho. Mas se o casal, hoje eu, com a experiência que eu tenho, se hoje eu caso, eu vou dar totalmente a liberdade para ele. Você tá entendendo? Por isso eu quero uma casa grande, pra gente não brigar. Porque tem lá um quarto vazio lá, o quarto aqui, quer dormir lá, dorme. Não sufocar. Quer estar sozinho hoje, mas não sai de casa. Tipo assim, vai sair? Eu vou também. Não, mas assim, dá liberdade. Às vezes a pessoa quer ir em algum lugar, ou quer estar sozinho, às vezes quer estar fazendo nada. Mas a gente, quando é muito jovem, a gente não entende isso. Não entende, né? Sufoca um outro, é onde acaba os divórcios. Quiser saber mais, arrasta pra cima. Não tá no livro, eu não vou falar mais como. Peraí. Espera que a gente chega lá. Vai chegar um varão virtuoso aí. O que não deu certo pra mim, eu quero deixar escrito nesse livro pra que dê certo pra vocês, tá bom? É coisa que às vezes a gente, por tonterias ou por achar, por ignorância, e eu aprendi muito. Então eu quero deixar ali um pontinho ali pra que as pessoas podem não cometer o mesmo erro. Né, e tomar a estrada menos dolorosa. É verdade. E toda essa quantidade de livros que nós temos hoje em dia é justamente por isso, né? Para que haja um aprendizado. Dizem que a gente erra em coisas, em livros que a gente não leu ainda, né? Tem um ditado que fala, você tá errando, é a falta de algum livro que você ainda não leu. É algum conhecimento que a pessoa ainda não tem. Porque o conhecimento, ele vem através da experiência. Independente se é tua ou se é do outro. Teve uma pessoa, Valéria, que me falou isso, que eu comentei isso, né? Não, eu não fico mais assim no Instagram ali rolando. Eu dou aquela passadinha rápida, às vezes quando eu quero falar com um amigo, eu sei que eu encontro ali, que nem tem uns amigos nos Estados Unidos, tenho fora, todos os países eu tenho amigo. Aí eu lembro, vou falar com ele, tá ali, eu sei que tá ali. Eu não falo, mas eu sei que tá ali. Quando eu quero falar, eu falo, porque se eu olho e não tá mais ali, eu já fico triste. Mas não fico seguindo, não sei como que tá a sua vida. Então teve uma pessoa que falou assim pra mim, tu não olha, não fica rolando ali para ver a vida deles, mas um livro você lê que foi uma pessoa também que escreveu e tá contando a vida dele. Eu falei assim, mas olha que diferença. Total. É uma diferença, porque ninguém vai escrever um livro se não tem algo que possa ajudá-lo. Exatamente. Entendeu? Nem que for de romance, o que seja. É algo ali que viveu, são histórias bonitas, são real. São algo que passou. É baseado em vidas, fatos reais. Se eu não estou contando a minha história, eu vou estar contando a história da Valéria, ou a história do migrante, ou a história das mães divorciadas. Eu vou estar contando alguma história que serve para ajudar. Você vai tirar proveito. É diferente de você estar rolando ali
e vendo só pessoas dançando, ou pessoas de qualquer forma, qualquer vídeos aleatória, tem essas duas diferenças. É porque só o fato da pessoa ter tirado o tempo pra pegar tudo aquilo que tava se passando dentro da cabeça dela, sentar, escrever no computador ou escrever numa máquina que antigamente escrever, já mostra que a pessoa é diferenciada. Ela é diferente daquela pessoa que tá ali querendo passar qualquer coisa, porque a pessoa não quer gerar um livro pra ensinar a dancinha do TikTok. Eu acredito que não. Deu uma ideia também. Eu já tô com os 10 livros na cabeça pra escrever agora mais um agora. Com várias fotinhas, assim, faz um livro interativo, né? Não, o TikTok é uma coisa também que eu... Olha, já pensou? Um livro que tu tem o QR Code ensinando a dancinha do TikTok. Já criamos. Não, senhor, deleta esse livro. Aí... Então, assim, geralmente a pessoa quer passar algum valor. Meus alunos falam sobre isso. Inclusive, um beijo para os meus alunos do 9º ano que vem me pedindo beijo adoidado. Manda um beijo pra mim, professora, manda um beijo pra mim. Eu não vou mandar individualmente pra nenhum. Vou mandar só, como eu falei pra vocês, vou mandar pra turma. Um beijo, vocês são maravilhosos. Obrigada por acompanhar todos os vídeos aqui, tá? Comentem aqui abaixo. Mas eles vivem falando, professora, quando é que você vai me entrevistar? Eu falo assim, quando você tiver algo de valor pra passar ao mundo. Pra todos eles. Diga falaram, ui, 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 ui. Mas estão falando assim, ui, 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 igreja. Diga É ui, bem ui, isso. ui, E ui, aí ui. eles falam, e eu faço isso com todos eles. Toda vez que eles me perguntam alguma coisa, quando você tiver algo de valor pra passar ao mundo, eu levo você lá. Porque é realmente isso. O que você tem de conhecimento que você pode falar com propriedade daquilo que você viveu, que vai acrescentar na vida do outro, que vai ser útil, que vai gerar um gatilho, uma virada de chave. O que eles Um respondem? insight. Não, eles amaram, assim. Eles falam, realmente, professora, não sei o quê. E aí eles começam a pensar, eu sei Começa a desenhar, eu buscar sei para isso. fazer. Ai, que legal, Valéria. É. Meus parabéns. Tá indo bem. É muito bom, assim, a experiência de ser professora Quantos ali. alunos tem na sua turma? Na minha turma, tem turma que tem 28, 30, tem turma que tem menos, 15, depende do ano, depende sério, eu tenho hoje em dia eu tenho 4 turmas, 6º, 7º, 8º ano, e assim, é uma benção, assim. Tu é professora de matemática. Matemática, quem lindo. diria, né? E estamos partindo pro final. Eu gostaria de saber, assim, a pergunta que não quer calar, que eu perguntei no início, acho que você não respondeu. Quantos países você conhece? Você parou já para contar ou não fez esse cálculo? 10, 11 países, 10, 11 mais países. ou menos. Quais são? Quais foram? Paraguai? Ah, Paraguai não vejo de fora. Brasil eu não conheço, né? não. Pouco. Brasil e Paraguai já são 2, olha a minha vantagem, sim. já tá longe. Portugal, Espanha, Itália, Londres, Grécia, Croácia, França, Suíça. Meu eu acho que aí Deus. para por aí. Ou A mais lista algum que vai. eu não lembro. Marrocos. Marrocos, verdade. Gibraltar, que é um Inclusive- paizinho inglês também, muito lindo. Uhum. Inclusive Marrocos, eu tava falando até nesses dias pro Silas e pra Duda que eu tinha um ursinho com o nome chamado Marrocos, porque na época que eu era criança começou a ter aquela novela do clone. E eu falava, gente, E eu andei camelo, um dia eu vou que estar lá. delícia. Eu amo. Um dia eu estarei lá. Marrocos e Dubai também quero conhecer. Tem muitos países, Israel. Tem muita coisa ainda pra Que é viver. bem diferente, né? O Marrocos é a história, né, ali É. deles. Né? Agora, Dubai é um país criado, ele é um país novo, Sim. ele não tem... A história é luxo, né? Luxúria. Sim. É só luxúria, Dubai. Dubai é lindo, mas ele não é que nem sei pro Marrocos, que nem eu tenho vontade de conhecer Índia, para andar também no elefante lá na Índia. Sim. Ainda chego lá. Viver o que o país oferece ali Você de tá entendendo? cultura. Mas, Sim. bom, eu sou mais dessas. Eu gosto mais de ver as histórias. Eu gosto muito. Sim, Sempre viajar quando eu no vou num tempo, né? país que tem a cidade velha e a cidade nova. Todos os países têm esse. Sim. Eu já vou direto na cidade velha. Uhum. Cidade velha que tem história. Não sei se é porque eu sei das histórias dos meus avós, de Itália, de Portugal, então eu gosto Você muito quer dessa linkar, história. né? Quer viver Aham, aquilo que você tem na sua mente. Até onde meu avô nasceu, eu fui lá. Quero ver onde é que vem as minhas raízes. Que Eu acho benção. isso muito lindo. Que legal. E vi lá em Gênova também, lá na Itália, o escrito lá, tem tudo lá em Gênova, lá da época quando ele saiu, o barco lá, quando eles chegaram aqui em Santos, como foi que saíram, como foi que chegou. É Bacana. maravilhoso, tá o nome todinho lá dos meus avós. É lindo. Então eu gosto dessas histórias.
Nossa, tá o nome dos seus avós lá gravado. Sim. Que legal. Na época tava sendo, tá uns 108, 110 anos. Não faz muito tempo, né? Se eles Se eu aguentassem um pouquinho pensar. mais, né, podia estar vivo aí ainda. Tem gente que É tá, verdade, com certeza. sério. É verdade. Porque esse tempo, Sila falou que foi evangelizar, tinha um senhor com cento e alguma coisa, acho que era 105, acho, nem lembro agora. Sim, Ele aí falou gente cento e que poucos passa, anos. que nem o pastor disse, até 70 anos, depois de 70 anos vira fadiga. Eu falei, bem, só tenho 15 anos, então. Eu falei, agora? Não, pelo amor, eu posso chegar. Mas é verdade, é Vai, sempre alguma coisa, mas a gente vive. chegar forte, A né? gente vive, mas eu quero Sim, chegar forte também, 80 anos, 90. isso É mesmo. nada, eu não importo viver muito, o importante é viver bem aquilo que eu tiver que viver, como uma rainha, Boa. porque eu sou a filha do meu pai, do meu amado. É isso aí. Duda, hoje em dia você tá trabalhando com o quê? Aproveite esse espaço para divulgar o seu trabalho, suas redes sociais. Eu trabalho com consórcio, tá? Sim. Investimento aí a longo prazo aí, onde se alavanca, né, investimentos de patrimonial através do consórcio. Uhum. E também eu estou, dois trabalhos, estou agregando agora Sim. também no trabalho que eu descobri, que eu estou também apaixonada, me apaixonei pelo consórcio, porque é uma coisa assim que ajuda muito, muito as pessoas, que as pessoas não conhecem o tamanho dos investimentos que eles podem fazer com tão pouco dinheiro, mas futuramente ter ali um patrimônio, um bem valioso Uhum. de meio milhão, de 1 milhão, facilmente. Sim. E tenho também agora, estou também na área trabalhando ali com a energia solar também, que eu estou também apaixonada, estou com meus dois amores da minha vida, que é a imigração. Que a imigração da energia elétrica, que a gente está agora jetando a energia solar. Continua com hoje aqui, né, em Santa Catarina, é a Celesc, que no Paraná é a Copel. Aí cada estado tem a sua. Sim. Não muda nada. Não muda nada, a pessoa também não vai pagar nada, simplesmente vai mandar o boleto e a gente vai mandar para a Celesc e eles vão aprovou, porque tem um limite, tem duas coisas só que não passa, tem que estar em dia e tem que ter um limite ali de quilowatts. Sim. Sendo aprovado, a pessoa já passa a consumir essa energia dentro de 3 meses, porque demora 3 meses para limpar as veias, né, para injetar o outro sangue, e nisso vai estar ajudando o meio ambiente. E cada estado tem uma porcentagem de desconto que eles ganham. Isso lá é desconto, que na verdade não é desconto, é porque a energia solar ela é mais barata. Sim. Então ela custa menos, aí é onde dá, dependendo do estado, de 8 a 15% de desconto. Boa. Então tá muito ótimo. Eu costumo dizer que realmente aqui todos que eu estou fazendo tá dando 8, começa com 8 e depois pode chegar 15, 30 ou até zerar a conta. Porque eles dão assim um cashback, que eles por você, Valéria. Falei, não, eu quero, vou querer já começar a ajudar a limpar também o meio ambiente. Se não estou pagando nada, não vou pagar nada e tem um benefício, ótimo. Aí você começa a indicar as pessoas, se for que você indicou seus alunos, e tudo eles fizeram também para poder tanto ajudar e reduzir a conta, porque mesmo 8% já é algo. Aí, durante um ano, você juntando, já vai dar algo, mas nunca fica só nos 8, porque se você indicar pessoas, as pessoas que vêm sendo indicadas de ti, vai dando um cashback que vai diminuindo, de 8 passa para 10, 15. E dependendo do longo tempo que você vai, sempre as pessoas, a gente deixa sempre um QR Code, se for que tu tem uma empresa, ou tem uma loja, ou tem um negócio, eu levo lá no seu colégio, deixar em cima da mesa. Tá bom. Entrega. Aí pode estar zerando a conta também. Então, aí falar, mas por que eles estão fazendo isso, né? Sem contar que tem um grupo sustentável também, com mais de 30 mil negócios que dão desconto. Posto de gasolina, cinema, cabeleireiro, e aí vai. Sim. Aí por que eles estão dando esse benefício? Não sei se ainda há tempo. Tá, 2 minutos pode falar. O processo que está acontecendo agora, né, com esse câmbio, com essa migração, que a empresa que eu trabalho, que é a Green, está acontecendo o que aconteceu com o telefone, que eu acho que você não lembra, que foi na transformação, que nós tínhamos telefone, que era ficha, depois passou cartão, e quem tinha uma linha para ligar em casa? Só os padrão, só rico, não era, era muito difícil conseguir uma linha. E hoje, dali um tempo, foi todo mundo tendo telefone em casa. Depois começou o celular, aí veio o quê? Veio o Mercado Livre, para colocar os chips, como é que se diz aqui? A companhia, né? Que queira, que é a Claro, a TIM, e a luz vai ser igual, a energia. Tem a Green, tem várias livre mercado para eles conseguirem atuar. Para conseguir tudo, porque até 2028 a gente vamos estar todo mundo usando já, queira sim, queira não. Com benefício ou sem benefício, vai ter que estar todo mundo já usando a energia. Porque aumentaram, né, carro elétrico, vê,
Ah, e no prédio onde meu filho mora ali tem vários carros, tudo elétrico, imagina, consumindo a energia já. Sim. É a poluição. Se a gente continuar do jeito que a gente estamos indo, ver o calor que fez esse ano, daqui 5 anos vamos estar usando máscara. E a gente quer isso pra gente? Então, raça pra cima, me chama que eu vou aí fazer a imigração da sua luz. Sim, vai ficar a rede social da Duda vai ficar aqui abaixo, você pode entrar no link, pode chamá-la ali no Instagram, pode conversar com ela a respeito desse assunto, se você ficou interessado, pode, eu não entendi, eu gostaria de saber mais como é que isso funciona, chama que a Duda vai estar ali à disposição para lhe informar tudinho como é que funciona. Não é só para cá, né, Duda, não é só para a região sul, tem para o Brasil todo, então a empresa abrange todo o Brasil, não é só aqui na região, porque eu tenho público de todo o Brasil, então eu já deixo avisado que é aqui. Só vai pro Brasil também, essa empresa? Só por enquanto, Brasil, tá, né? Só no Brasil, eles ainda estão estudando para levar fora, mas aqui fora já tem mais adiantado do que a gente. Sim, aqui, porque já tem outras empresas, já, né? Eles estão, às vezes, mais adiantados do que a gente. Sim. Então, a gente tem que correr, o Brasil tem que correr um pouquinho. E lembrando que é com placa solar também, a empresa também trabalha, só que o nosso foco agora, e se alguém também tiver desempregado, buscando um trabalho, quiser fazer parte desse grupo nosso também, será bem-vindo também. A gente se treina ali, dá o treinamento e partir para cima para a gente fazer essas imigração o quanto antes. É isso aí. Tudo se fosse para você pegar assim, compilar, pegar um resumo de algo, dos teus ensinamentos, do teu conhecimento, daquilo que tu tem de vida, de experiência, uma palavra, uma frase, algo, uma mensagem que você queira deixar como encerramento pro público, você falaria o quê? Assim, resumindo, assim, eu gostaria de dizer isso como uma mensagem central. Eu te avisei, não me faz pergunta difícil, porque é a minha primeira vez que eu tô sentada, a cadeira não passa de ficar girando, nem sei por que tem alguém ali atrás. Respira, só seja você mesma. Tá, vou falar. Sim, pode falar. Depois eu não vou nem querer assistir. Imagina, vai assistir, vai rever e ainda vai criar corte. Eu acho que tudo que eu vivi, a experiência que eu passei, é uma coisa assim que eu aprendi comigo mesmo, sonhe. E sonha grande. Porque sonhar grande ou pequeno vai dar o mesmo trabalho. Sonha grande e acredita em Deus, acredita em você, que você vai viver esse sonho. Eu sonhava de voar de avião. Eu sonhava de ir para Madrid. E olha, fui 2 vezes para Grécia. Fui para Croácia, que era um país que eu nem imaginava. Deus me levou além do meu sonho. E olha que eu sonhava grande, que a minha irmã falava, tanto beliscão eu levava. Toma vergonha, acorda, cai na real. Não, eu vou. Londres. Então é maravilhoso, tá? Vocês sonha grande. Quando acordar, que teve aquele sonho lindo, né? Quer dizer, a gente fala de acordar. Você pensa, não fica ali só no pensamento. Levanta e fala, eu vou colocar em prática. E dá o primeiro passo, que você vai chegar lá. E Deus te leva além, porque você merece, você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus, né? Deus é nosso Pai. E o mundo, minha mãe sempre costuma me dizer, que o mundo não é aquela bola que gira. O mundo tá aqui, ó, na nossa mão. O mundo é nosso. Você vai para onde você quiser. Basta ter fé, acreditar. Já quantas vezes saí sozinha, só com a minha mala, sem dinheiro, sem nada, eu vou. Eu ia. E Deus nunca me desamparou. É isso. É sempre glória a Deus. Insista, persista e nunca desista. É isso. Aí, agora que são palmas pra você. Excelente, Duda. Que honra te ter aqui. Obrigada por aceitar o convite. Para quem... Obrigada. Para quem era a primeira vez, saiu muito bem. Tô orgulhosa de você. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Eu agradeço essa mulher linda, maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Espiritualmente, materialmente. Está sempre me dando força. Sempre me dando apoio. E eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem sua. Muito, muito mesmo. Você está me ensinando muito. É minha mãe. Ela é mais nova que eu, entende? Mas ela está sendo minha mãe, tá? Espiritualmente, é minha mãezona, tá? Ela que tá me guiando, me levando. Ela e o Sila, minha mãe e meu pai. É engraçado, né? Pois a gente se sentir assim, mas eu tô muito orgulhosa de ter conhecido você, tá? Deus te abençoe e continua sendo assim, não para não. Amém. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Você criou ele, agora ele tá te criando um pouquinho, né? Tá agora. Vendo só?
É isso, gente. Realmente obrigada pela confiança e me permitir estar ouvindo um pouquinho mais, apesar, eu sei que você tem bem mais experiência do que eu aprendo muito contigo, muito, 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 pode ter certeza. E para mim é muito edificante andar ao teu lado, porque me inspira e me incentiva a acreditar que é possível. E por isso que você tá aqui. Nossa, sério? E olha que eu achava que eu não tinha nada para ensinar. Imagina, todo mundo tem alguém. Aí vem aquela frase do Sócrates, né? Sim. Mas às vezes a gente lê e a gente vê, mas a gente não pega pra gente. Agora você fez eu pegar. Nossa, eu nem sabia. Obrigada. Que ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Exatamente. Eu amo essa frase também. E é sobre isso, gente. Obrigada, Duda. Obrigada a você que nos assistiu até o final. Deixa aqui abaixo o seu comentário o que você aprendeu, algum ensinamento, algum insight. Se você também tem vontade de conhecer esses países e, como eu tenho, esses tempos atrás nós fomos no Almonte, eu levei o meu passaporte para consagrar. Falei, Senhor, o Senhor me prometeu as nações. Eis aqui o meu passaporte. Ele falou, já tirou o visto, porque não é só os países europeus ali, né? Ele já falou muito forte em relação aos Estados Unidos, realmente. Então, assim, esse ano eu tô agilizando certas coisas, tô me preparando, porque não basta só você ter o sonho. Você tem que encaminhar, foi como a Duda falou. Você tem o sonho e você acordou do sonho? Tá, o que eu posso fazer para realizá-lo? Como é que eu vou agir para alcançar esse sonho? Porque senão ele fica só no plano das ideias. E o plano das ideias ele nunca vira real se você não tomar as atitudes necessárias. Então aí eu fui lá, fiz o meu passaporte, agora eu vou atrás do meu visto, vou fazendo minhas coisas tudinho, sempre no direcionamento do Senhor, sempre pedindo orientação para Ele. Então se você tem esses objetivos, essas vontades, faça o que tem que ser feito. As pessoas, tudo exige um sacrifício, tudo exige disponibilidade de tempo, de ação. Então, faça aquilo que você precisa fazer para que você consiga alcançar os objetivos que você deseja chegar, tá? Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, deixe o seu curtir. Aqui também eu gostaria de divulgar os passos do Estúdio Prospere, que eles estão sempre à disposição para lhe atender no seu evento, levando o podcast até você. Então aqui abaixo sempre fica o link deles, você pode chegar e falar com o George ou com a Renata, eles vão estar ali explicando como é que funciona. É um parceiro desse canal. E eles estão realmente dispostos a lhe ajudar na situação que você tem ali, seja um evento, seja um casamento, fale o seu projeto para eles. Fale o seu projeto, que tenho certeza que nessa parte de audiovisual eles são os melhores que tem no mercado hoje em dia. Então, só procurá-los, que eles vão estar à disposição para lhe atender, tá? É isso, até um próximo episódio. Beijos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.